Olá, vamos dar início agora à nossa nona aula da disciplina de doutrinas aqui na EBED da PIB Floripa. Temos trabalhado a matéria esse ano com uma abordagem mais prática nas primeiras aulas, onde a gente estudou em cada uma das 7 primeiras aulas um motivo pelo qual a gente deve estudar as doutrinas. E agora, na última aula e na aula de hoje, a gente vai estudar uma doutrina específica, uma das doutrinas que é fundamento da nossa fé. Lembrando que doutrina é um resumo daquilo que a Bíblia contém sobre um determinado assunto que nos ajuda a crescer como pessoas e a compartilhar a mesma fé que a gente tem com outras pessoas também. Então, doutrinas é um resumo que está no teu coração. E aqui a gente vai dar um resumo do que está na palavra sobre uma das doutrinas importantes, a doutrina de Jesus hoje, depois de falar da doutrina de Deus na oitava aula. E nessa doutrina de Jesus a gente vai dar alguns fundamentos que nos ajudam nesse propósito de estudar a doutrina. Por que que a gente deve estudar? Então a gente vai entender um pouco mais sobre a doutrina de Jesus, vai ter muita referência bíblica, vai ter alguns pontos que já foram confrontados ao longo da história, e eu acredito que a aula de hoje vai ser uma aula importante para fazer aquelas pausas durante a aula ou durante o vídeo para anotar referência, fazer as consultas na palavra e que Deus nos ajude, ajude você que está estudando a matéria comigo a compreender bem a doutrina de Jesus e aplicar ela em cada um dos pontos pelo qual a gente deve estudar e se propõe a estudar a doutrina. A gente falou sobre Jesus em algumas das outras aulas, mas hoje a gente vai falar especificamente dessa doutrina. Então vamos avançar com o material. Eu vou minimizar aqui a proporção da câmera para que você continue me acompanhando e a gente segue a partir de agora com o material. Então, o material, só para a gente relembrar, o material que a gente tem estudado é um material da PIB, histórico da PIB, doutrinas 1 e 2, são duas apostilas que são dadas na igreja, juntamente com um livro que eu li, que eu achei muito importante nas primeiras aulas, onde o autor ele dá os motivos, ele fala dos motivos pelo qual estudar a doutrina ou a sã doutrina ela faz sentido para uma igreja crescer e para as pessoas crescer em amor e santidade de Deus. E eu acredito que vale a pena, inclusive, ter um livro como esse, como base para relembrar porque que a gente deve voltar-se para a palavra e estudar essa palavra, a palavra de Deus. Então, como eu faço sempre, eu gosto de trazer a frase de alguém, uma pessoa de referência no cristianismo, e a pessoa que eu trago hoje é do Timothy Keller, e a gente vai falar de Jesus. E falando de Jesus, a gente tem uma ideia, muitas vezes, um evangelho que é pregado, Jesus é falado para as pessoas, um Jesus que não é o Jesus que está na palavra, né? Não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus que transformou a história da humanidade, né? Timothy Keller nessa frase fala que o falso evangelho deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem. Já o evangelho verdadeiro as deixam orgulhosas daquilo que Jesus fez. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre o que Jesus fez. E isso é o verdadeiro evangelho, isso é a verdadeira doutrina. Então, o evangelho não veio para engrandecer nenhum homem, senão a mesmo Deus na figura de Jesus Cristo. O evangelho é Jesus Cristo. Então, vamos avançar falando nessa aula nona sobre a doutrina de Jesus Cristo. Primeiro ponto, assim como a gente fez na doutrina de Deus, é importante falar que é o que a gente crê na nossa igreja, na PIB Floripa. Então, a doutrina de Jesus, ela é uma das bases da nossa igreja, e na igreja a gente crê que Jesus é um em essência, desculpem, Jesus Cristo, um em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Aqui no canto sempre vai ter, sempre vou deixar aqui todas as referências que embasam essa confissão de fé da igreja. Nele, em Jesus, por ele e para ele foram criadas todas as coisas.
Na plenitude dos tempos, ele se fez carne na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerada pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus é a imagem expressa do seu Pai, a revelação suprema de Deus ao homem. Ele honrou e cumpriu plenamente a lei divina e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. Identificou-se perfeitamente com os homens, sofrendo o castigo e expiando a culpa de nossos pecados, conquanto ele mesmo não tivesse um pecado, não tivesse pecado. Para salvar-nos do pecado, morreu na cruz, foi sepultado ao terceiro dia, ressurgiu dentre os mortos e, depois de aparecer muitas vezes a seus discípulos, ascendeu aos céus, onde, à destra do Pai, exerce o seu eterno e sumo sacerdócio. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e o único suficiente Salvador e Senhor. Pelo seu Espírito, ele está sempre presente e habita no coração de cada crente e na igreja. Ele voltará visivelmente a este mundo em grande poder e glória para julgar os homens e consumar sua obra redentora. Então, essa confissão de fé, na verdade, é um resumo da doutrina de Jesus Cristo. Lembra que doutrina é um resumo que está no teu coração. Ele está repleto de textos bíblicos e através desses textos bíblicos a gente entende que esse resumo é um resumo verdadeiro, é um resumo que a gente deve crer. E a gente entende que cada um, lógico, tem um jeito de explicar. Esse é o nosso jeito, o jeito da nossa igreja, explicar Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O que ele fez? E o que ele reservou para a gente nesse último texto, né? Voltará visivelmente a este mundo em grande poder e glória para julgar homens e consumar sua obra redentora. Então, primeiras frases que a gente falou aqui agora com as referências servem para você fazer as anotações e entender cada uma delas com as referências para que essa doutrina de Jesus Cristo esteja no seu coração e você consiga aplicá-la em sua vida. A gente vai falar a partir de agora de alguns outros pontos que expandem um pouquinho mais esse conceito, né? Da onde que veio esse resumo em poucos slides ali, em 9, 10 slides que a gente fez com frases que falam sobre Jesus. Então, quem é Jesus? Uma pergunta. Se alguém chegar para você e falar, quem foi Jesus? Então, uma das possibilidades de você explicar, bem resumidamente, abrindo a palavra, seria lá em Mateus 16, 13 até 17. Conta uma situação com os discípulos de Jesus e um reconhecimento através de um dos discípulos de quem era Jesus. Vamos ler o texto, tá? Para a gente seguir na aula. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Então, aqui, fazendo um recorte, Jesus está chegando a uma região onde estavam lá os discípulos, e os discípulos falaram que o Filho do Homem, que era Jesus, estava sendo chamado de João Batista, de Elias, de Jeremias, assim, um grande profeta. Alguém que veio de Deus, da parte de Deus, para fazer um anúncio, para anunciar. Um profeta fazia isso naquela época. E aí Jesus pergunta, né, faz o questionamento aqui em vermelho. Todas as frases que eu coloquei em vermelho aqui no slide são frases que Jesus faz, né, perguntas e coisas que Jesus está falando. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, né, Simão Pedro, respondeu: Tu és
o Cristo, o Filho do Deus vivo? E Jesus responde: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado pela carne ou pelo sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Quem revelou que Jesus era Cristo, Filho do Deus vivo, foi Deus. E esse é um primeiro ponto. Não foi um, um aprendizado que Pedro teve através do seu próprio entendimento. Não veio da parte de Deus, o Pai que está nos céus, que revelou isso para Pedro. Então é um resumo. Quem é Jesus? É Cristo, Filho do Deus vivo. Uma das explicações que a gente poderia dar sobre Jesus. Mas quem era esse filho, né? Quem é o Filho de Deus? O filho que já tinha sido, inclusive, revelado no Antigo Testamento, antes de Jesus nascer. O profeta Isaías já tinha a revelação de quem viria para da parte de Deus para trazer a esperança aos homens, para trazer redenção aos homens. E Isaías fala lá em Isaías 9:6. Aliás, o livro de Isaías todo tem muitas revelações sobre Jesus. Uma delas é esse versículo que a gente está lendo aqui, que é Isaías 9:6, onde ele fala que porque um menino nos nasceu, um filho nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Em tempos difíceis que muitas vezes a gente vê a nossa humanidade passar, Príncipe da Paz é Jesus. E a gente tem o privilégio de ter conhecido Ele e ter no nosso coração que o Príncipe da Paz, um dos nomes que a gente poderia dar para Jesus, é o que está governando todos os mundos, o governo do mundo está sobre ele. Então a gente acredita que tempos difíceis que venhamos a passar, ou já passamos enquanto humanidade, são passageiros perto de um Deus forte, um Deus que é maravilhoso, um Deus que nos aconselha, um Deus que é Pai da eternidade, que é princípio da paz, que é Jesus totalmente revelado na palavra. E a gente vai falar na próxima aula sobre o Espírito Santo, mas falando somente de Filho de Deus hoje, esse é Jesus. João, no primeiro versículo do primeiro capítulo, já revela quem era Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Em algumas traduções, a palavra verbo aqui é traduzida por palavra, né? O princípio era a palavra estava com Deus. No sentido de logos mesmo, então no sentido de revelação de Jesus através dessa ideia que ele estava do princípio. No princípio ele estava, ele era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então é por isso que a gente, ao ler a palavra, a gente lê Jesus Cristo. Jesus é a palavra. E em João mesmo, o mesmo João fala no versículo, na verdade Jesus fala e ele relata. Jesus respondeu: Eu, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Está dando uma ideia de que antes de qualquer coisa, ele já era. Ele não existia, ele já era. Antes de qualquer coisa que existisse na humanidade, Jesus já era. Ele é. Então, está fora do tempo. A gente falou sobre isso na aula passada sobre Deus. Jesus, da mesma forma, também está fora dessa compreensão de tempo, de existência, né? Jesus não está na categoria da existência. Jesus está na categoria de ser, não na categoria de existir. Jesus não existiu ou foi. Não, Jesus é, como ele mesmo revelou, eu sou. É a mesma forma que Deus se revela na humanidade. E aqui a gente vai ter alguns nomes que
são citados na palavra a respeito desse Filho de Deus, desse Deus Filho, nomes de Deus Filho. Jesus, né, derivado de Joshua, né, o Deus é a salvação. Cristo, Cristo na figura no hebraico de Messias, né, o ungido do Senhor. Filho do homem, é o nome que liga Jesus à terra e à sua missão redentora nesse mundo. Então, o Filho do homem é essa referência que liga Jesus na terra e a sua missão redentora. A gente vai falar sobre isso ainda mais para frente. Filho de Deus, um título de divindade, né? Então, Filho de Deus é um título da divindade de Jesus. Senhor, que é equivalente ao hebraico Yahvé. Yahvé é Deus, que a gente aprendeu na aula da doutrina de Deus na aula passada. E um título também que é dado a Jesus é o Filho de Davi, que é um nome judaico e um título messiânico. Cumprir a aliança davídica. Então, os judeus, os hebreus na época, criam que o Messias viria da linhagem de Davi e Jesus ele tinha essa herança, essa aliança, essa, essa fugiu a palavra aqui, mas essa linhagem, não sei se é a melhor palavra para usar, de Davi. E por isso que ele era chamado por alguns como filho de Davi, reconhecido como filho de Davi porque era uma expressão bastante forte entre os hebreus e uma revelação profética de que ele era o Messias. Ele era o que estava revelado na palavra e ele que viria para como o Messias, o Salvador daquele povo. E a gente vê essas revelações de Jesus sendo chamado por vários nomes. Aí, ao longo da história, e para vocês entenderem a importância de estudar a doutrina, é importante entender como essa doutrina, ou a falta de estudo da doutrina, já provocou muitos problemas ao longo da história da humanidade, até ao longo da história da própria igreja. Então, aqui, nesse quadro, a gente vai ter sempre, na primeira coluna aqui, falando o momento, né, o momento da história, qual era, que período que a gente está falando. Aqui, as dificuldades, né, o que estava acontecendo de risco aqui ao Evangelho. Alguns expoentes, a gente vai falar aqui de algumas derivações. E aqui na última coluna, a doutrina especificamente que foi aplicada ou foi. A gente vai entender melhor quando a gente for passando aqui, tá? Primeira doutrina, primeira era, então a primeira era foi a era apostólica, então começa lá no ano 30 depois de Cristo até o ano 100. É uma era que está revelada na palavra, no livro de Atos, as cartas de Paulo. São todas aqueles momentos das primeiras ramificações ali, a propagação do evangelho através de outros povos, alguns povos que conheciam as palavras, outros povos novos, gentios, que não conheciam a palavra e também foram evangelizados através da vida dos apóstolos. Então, doutrina nessa época, falando de Jesus, Cristo, nessa cristologia histórica, era a origem, a fundamentação e a expansão da doutrina. Falta de declaração teológica abrangente, muita citação e pouca reflexão. Então era o começo do cristianismo no mundo. Então não tínhamos as cartas de Paulo, algumas cartas circulares foram fundamentais ali. Paulo buscou o tempo todo nas suas cartas, cada carta tem é, alguns combates a alguns problemas que já aconteciam no entendimento da palavra, porque tinha pouco conteúdo e pouco. É no início, né? Então o início sempre é um pouco novo, mas a expansão foi extremamente rápida, se a gente for pegar na questão histórica. Depois veio uma fase subapostólica, né? Então, dados os primeiros apóstolos, eles mortos, a dificuldade era em relação à divindade de Jesus, entender Jesus como Deus. Isso começou, um dos pontos, né, que começa a ser perdido na igreja, né, perdido na história.
Então tinha um grupo chamado ebionistas, né, que vem do hebraico pobres aqui, né, ebionim, que falava sobre a aceitação parcial da messianidade, negação da divindade, então negavam a divindade de Jesus, negavam a morte vicária, Jesus identificado como um profeta que se identificou com os pobres. Então, você pega toda a obra de Jesus e resume em um profeta que se identificou com os pobres. É foi um jeito de enxergar Jesus desses povos. Gnósticos inclusive já tinha algumas finalizações desses povos, inclusive algumas das cartas que Paulo escreveu sobre eles. Mas eles falaram, o que o gnosticismo faz? O gnosticismo, inclusive, é uma expõe, é um, existe um grupo ainda na história que ainda segue esses pontos. Aliás, todos esses pontos têm grupos que seguem e daqui surgiram também, inclusive, algumas outras religiões. Mas falando dos gnósticos, então os gnósticos, eles trabalham a questão da harmonização do cristianismo com o misticismo, então mistura algumas coisas do cristianismo com o misticismo. Geralmente docetistas, né? Jesus tinha apenas aparência e imagem humana, então é por isso que eles relativizavam ou mostravam problemas com a questão da divindade, negavam a plena divindade de Jesus. E aí tinha aquela questão da matéria, né? Mal por isso o Cristo não podia ser plenamente humano, porque a matéria era mal. O gnóstico ele acredita, né? Ele tem esse entendimento de que o corpo, a matéria, é má por natureza. Então, se Jesus é, veio em carne, ele não podia ser plenamente humano. É isso que uma das coisas que o gnosticismo falava. Aí a gente vem para o período aqui lá, olhando ali só para referência de dados, a gente está falando no segundo, primeiro e segundo, aliás, final do primeiro, segundo século aqui que a gente está falando. Aí o segundo período que a gente fala é o pré-nicênico, ele vai até 325 depois de Cristo. Também a questão da divindade. Aqui a gente tem o monarquismo dinâmico ou adonicianismo. Jesus foi adotado pelo Cristo divino no batismo. Então Jesus ele foi adotado pelo Cristo divino no batismo e tornou-se Cristo elevado a uma posição exaltada. Então Jesus tornou-se Cristo. Uma ideia um pouquinho distante do que está na palavra. Modalismo, um pouquinho não, bem distante do que está na palavra. Modalismo ou sabielianismo é Deus, sabelianismo é Deus que se manifesta de três modos. No Antigo Testamento, o Deus Pai, nos Evangelhos, o Deus Filho e em Atos, o Deus Espírito Santo. Deus é uma pessoa que se transforma na história, tipo de teologia de processo, então, como se fosse um processo. Era Deus Pai no Antigo Testamento, nos Evangelhos, Deus Filho e no livro de Atos, o Espírito Santo. Então, a Trindade dividida, que, que é bem diferente daquilo que a gente entende. E aqui o arianismo também foi um período bem longo aqui que o arianismo perdurou na história. Eles negavam a plena divindade de Cristo. Cristo foi a primeira criação de Deus, o primogênito, porém não era Deus. Cristo foi gerado, originou o universo criado. Ele foi gerado, né? Então ele não estava, né? Naquela primeiro versículo de João ali, esse povo aqui não entendeu, né? Não acreditava naquele primeiro versículo porque já contradiz tudo isso, né? E Jesus era uma criação especial de Deus. Então, Jesus como uma criatura, como se fosse Adão, criado ali. Então, esse é o povo, o arianismo pregava isso. Então, um estudo teológico que levou para outro caminho que foge da doutrina de Jesus que está na palavra. Aí, no período pós-nicênico, que vai até ali 600 depois de Cristo, tem mais três expoentes ali. O apolinarianismo, né, de Apolinário, que é a negação da plena divindade. A humanidade era um invólucro de uma pessoa divina, da pessoa divina. Logos divino tornou o lugar da mente humana.
Deus era um homem divinizado. Então, tá? Essa é a visão desses expoentes. E o nestorianismo falava que haviam duas pessoas distintas, coexistindo em Cristo, as quais reagiam individualmente e destruíam, né, totalmente a unidade da pessoa de Cristo. Fazendo isso, dividindo Jesus, a gente destrói totalmente a unidade dessa pessoa. E aí, eutiquianismo é uma fusão das duas naturezas, tornando-se híbrido, misturado, nem divino nem humano. Uma natureza mista, sendo impossível separá-las. É um povo. Aqui a gente vai, vai começar a ver, chegando até na gente aqui, né, da Idade Média, a divindade em detrimento com a humanidade. Então, aqui algumas correntes filosóficas já começavam também a se misturar junto com os conhecimento teológico da época. E aqui a cessação de controvérsias quanto à divindade, então começou a acabar em relação a algumas questões de controvérsias e uma demasiada ênfase na divindade em detrimento à humanidade. Então aqui um distanciamento entre aquilo que está escrito na palavra. Né? Em 1517 até 1600, a época da Reforma Protestante, né, protestou principalmente contra a igreja da época, a igreja católica, onde tinham muitos problemas, né, as teses de Lutero, um período que não foi só Lutero, foram vários padres e teólogos da época que lideraram esse movimento, onde ali, né, em Calcedônia foram firmadas ali algumas das bases das confissões reformadas, que é a base da nossa doutrina hoje aqui, é o que a gente tem estudado e é aquilo que a gente entende que, porque a gente voltou na Reforma Protestante, os olhos se voltaram totalmente para a palavra de novo. E só Cristo. Só Cristo. Um dos 5 solas propagados na Reforma Protestante é somente Cristo. E da Reforma até o presente, aí começa a ressurgir alguns movimentos. Então ressurgiu o arianismo, novos ataques agora à divindade de Cristo, e Jesus Cristo incorporou uma divindade funcional devido ao seu caráter benévolo, no auxílio aos oprimidos. Então, quem minimiza a pessoa de Jesus a meramente alguém que ajuda, que veio para fazer o bem aos oprimidos. Tá no pacote, né? Jesus realmente ensina isso e aos discípulos, e é o que a gente tem que fazer também, mas não dá para resumir somente nesse Jesus, né? O Jesus que só, só tem esse caráter. Não, não é só isso. É um resumo muito simples pensar só assim. E o outro, né, o Jesus como um libertacionista, um salvador, e aí mistura com um contexto sociopolítico econômico. Não é a militância, né? Uma militância que muitas vezes não leva a lugar nenhum. Aliás, leva para longe de Jesus. Então, misturar política com religião e colocar Jesus em cima de um palanque não faz parte do que a gente enxerga na palavra. Não é isso que a gente enxerga na palavra. E aí, passando esse ponto, aí a gente, então, falamos aqui dessa cristologia histórica, né, em cada período, quem era Jesus e como que a doutrina de Jesus foi distorcida ao longo da história, ou retomada ao longo da história, no caso da Reforma. E agora a gente avança para falar de novo, falar um pouquinho mais de quem é Jesus. Então, Jesus como um Messias prometido, um ungido de Deus para realizar a missão da redenção e o Messias, o ungido, Cristo. Então, primeiro ponto, ele é o Messias prometido. Jesus é o Messias prometido. O Messias que está no livro de Salmos, o Messias que está no livro de Jeremias, de Isaías, de Malaquias. O Jesus é o Messias, é o Cristo de Deus.
ele também é a encarnação do Deus Filho. Como não pensar nisso, se isso aí está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento? É um ensino indiscutível. Todo mundo tem, todo teólogo converge nesse ponto, né? Concorda nesse ponto. Ele nasceu de uma virgem. Então, isso aí está lá em Mateus, revelado nos Evangelhos e também revelado lá atrás no Antigo Testamento, também no livro de Isaías. E Mateus faz uma referência a esse nascimento da Virgem. Então, isso é unanimidade. Ele é a encarnação do Deus Filho. O que que isso aí representa? E quais eram os propósitos da, da encarnação de Deus Filho? Revelar Deus para o homem, providenciar um exemplo para vivermos, efetuar o sacrifício do pecado, destruir as obras do diabo, tornar-se perfeito sumo sacerdote, cumprir a palavra de Deus como filho de Davi e ser exaltado. Pontos que são fundamentais. Esses são os propósitos da encarnação. Por que que Jesus veio ao mundo? A divindade de Cristo, ela pode ser provada pelos seus nomes, chamado de Deus no livro de Hebreus, Filho do Homem, Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. São formas de chamar Jesus e revelar a divindade de Jesus. A divindade também pode ser provada pelas obras. Ele cria, sustenta, perdoa pecado, ressuscita mortos, julga e envia o Espírito. Quem, senão um Deus para fazer isso? E aqui é Jesus fazendo isso. Então Jesus ele tem a sua divindade provada nessas obras. A divindade é provada na própria igualdade na Trindade. Como o Pai, com o Pai, né? Com o Pai ali falando em João, relatando isso. Com o Pai e o Espírito. Aí Mateus relatando isso e Paulo relembrando em Coríntios, 2 Coríntios 13 e 14. O termo primogênito, que é falado nas Escrituras, inclusive é relembrado ali em Lucas, em Romanos, em Colossenses, esse termo que é utilizado, indica lá na questão jurídica da época como um primeiro herdeiro. Então, o primeiro filho, o primogênito era o primeiro herdeiro. Isso aí era, era uma posição jurídica, um direito. E não necessariamente como alguém nascido fisicamente primeiro. Não é uma questão temporal, é uma questão jurídica. Jesus é o herdeiro final de tudo que existe. O princípio da criação de Deus. Jesus é o princípio no sentido iniciador e a fonte da criação, como está lá escrito em Colossenses. Então, a divindade de Jesus Cristo está provada na própria Trindade. E a humanidade de Jesus é uma humanidade que revela a sua semelhança muito próxima de nós. Apesar de ser divindade, Jesus assumiu sua humanidade real quando encarnou. Então, quando ele encarnou, ele assumiu tudo o que a gente passa, tudo o que a gente é. Ele teve ascendência humana, então ele teve uma ascendência, ele teve um processo de nascimento igual a um humano qualquer. Ele teve toda essa questão, tudo que um bebê passa, uma infância tem, ele teve toda essa ascendência. Ele teve um nascimento e desenvolvimento físico natural, então foi um processo natural. Ele teve a aparência humana real, não tinha asas, né? Jesus não tinha, tem alguns que revelam sempre ele como praticamente um anjo, às vezes não, ele tinha uma aparência humana real, provavelmente muito parecido com o povo da época, né? Talvez não aquela figura que a gente aprendeu a conhecer como Jesus, né? De cabelos compridos e olhos azuis, provavelmente não era com essa aparência. Ele teve um corpo humano, ele sofreu tentações reais, ele teve sujeito a limitações comuns a seres humanos,
Ele teve fome, teve sede, sentiu-se cansado, precisava dormir, ele chorou e ele foi capaz de morrer. Então, era um ser humano, plenamente humano. E ele era plenamente humano por um ponto que Paulo escreve aos Filipenses lá no capítulo 2, no versículo 17, onde ele fala do esvaziamento, de que Jesus esvaziou. A gente já falou sobre isso, um pouco sobre isso nas aulas passadas, em uma das aulas passadas. E aqui a gente está falando, relembrando isso, porque isso faz parte da doutrina de Jesus. Jesus esvaziou. Jesus se tornou servo. Ele serviu, ele veio para servir. Então, ele esvaziou de toda a sua divindade. Então, é esse esvaziamento que Paulo fala aos Filipenses. E que limitação que experimentou Jesus em sua encarnação? O que ele experimentou? Jesus não poderia ter aberto mão ou ter perdido qualquer parte dos atributos divinos que possuía eternamente sem comprometer a sua divindade, o que tornaria incapaz de ser o Salvador. Então ele se esvaziou, mas ele não poderia ter aberto mão de qualquer dos seus atributos divinos, mas ele se esvaziou. O termo que se designa a auto-humilhação de Jesus, né, serve que é um texto que fala de humilhação, né, de serviço, chegando ao apogeu no sacrifício, a morte de cruz também falada no mesmo texto, consiste no abandono voluntário e temporário de sua glória celestial junto ao Pai para cumprir o plano redentor de Deus. Então, ele quis fazer isso. Ele fez por vontade própria. Foi um abandono voluntário e temporário da sua glória. Então, como que essas que nós se envolveu, né? O encobrimento da sua glória essencial pré-encarnada, a aceitação em assumir a semelhança de carne pecaminosa, então ele aceitou assumir a semelhança de carne pecaminosa, o não uso voluntário de certos atributos em determinados períodos da sua missão terrena, isso aqui a gente lembra da tentação de Jesus no deserto, então ele abriu mão de seus atributos, por exemplo, né, um dos pontos para cumprir a sua missão. O corpo físico impunha certas limitações naturais, embora Deus também viveu como homem, né? Como Filipenses, Paulo fala aos Filipenses 2:6. Então, embora Deus Jesus viveu como homem normal, né? Então, o corpo físico impunha essas limitações naturais. Ele tinha as limitações que a gente falou: fome, sede, chorou, né? Se compadeceu. Então, aí a gente entra num ponto e aí? É Deus, 100% homem, é, entendeu? Que ao longo da história isso aí foi muito discutido, por isso que gerou muitas correntes que comprometeram as doutrinas na época, comprometeu a fé das pessoas. Então, quando a gente fala disso, a natureza hipostática, a dupla natureza de Jesus, a gente fala da união das duas naturezas divina e humana em Cristo, e é chamado dessa união hipostática. Sua morte vicária dependia de sua plena humanidade para ser um substituto legítimo em Hebreus 2:14 falando isso. E a sua divindade para que fosse um sacrifício suficiente para toda a humanidade. Seu atual ofício sacerdotal depende de ser plenamente humano, identificando conosco. E o seu futuro ofício como rei exige ambas as naturezas, para que possa abarcar toda a criação sob a autoridade de Deus e cumprir as promessas feitas a Abraão e a Davi, o homem. Então, no ministério de Jesus terreno, ele continuou 100% divino e também tornou-se 100% humano, por causa da natureza perfeita que ele tinha. Sem pecado, ele é o segundo Adão. Então foi chamado de segundo Adão por Paulo, né? Relembrado por Paulo na sua carta aos Romanos. Paulo, só um minutinho. Aí a gente avança agora para o final da nossa aula, falando de alguns pontos aqui do ministério de Jesus que são fundamentais para a nossa fé.
primeiro ponto que a gente tem que saber e tem que entender é a impecabilidade de Cristo. Então, a gente aprende com isso que Cristo era incapaz de pecar, apenas ser capaz de não pecar com alguns. O jeito melhor de falar novamente, acho que vai ficar melhor, né? Então, a impecabilidade de Cristo ensina que Cristo era incapaz de pecar e não era capaz de não pecar como alguns defendem. Então, Jesus poderia ter pecado, sim. Ele não era incapaz de não ter pecado, mas ele não, não dá para gravar. Vou ter que voltando aqui para a aula. Peço perdão aí pela confusão aqui, que infelizmente, né, gravando a aula em casa, tá um vizinho fazendo uma festa aqui agora à noite e infelizmente atrapalhou, tirou um pouco a concentração e eu acabei é, não não conseguindo expressar esse período final importante aqui da nossa aula. Então, peço perdão pelo travamento aí da minha fala, mas vamos em frente. Então, falando sobre a impecabilidade de Cristo, ela ensina que Cristo era incapaz de pecar e não apenas ser capaz de não pecar, como alguns dizem. Então, ele era incapaz de pecar. Ele não pecaria, mas ele, como fala aqui, não apenas ser capaz de não pecar. Não é uma questão de incapacidade, né? De capacidade ou incapacidade. A sua natureza divina impedia de pecar, além da sua natureza humana sem pecado. Então, por ser da natureza divina, não podia pecar. Ele era Deus. Mas a sua natureza humana também não tinha pecado. E então ele era, por isso que ele suportou a tentação no deserto. E aqui uma cena do filme, um dos filmes de Jesus, e é um que aparece lá no filme lá, uma figura humana do diabo. Normalmente aparece lá algumas coisas feias ali falando do diabo, aqui parece uma figura humana, um empresário aparece nesse filme, oferecendo lá tudo que foi oferecido a Jesus no deserto. Então, aí trago de novo uma frase de Timothy Keller, que fala que Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem ao mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Então, Jesus morreu. Ele foi crucificado. E a obra da crucificação, ela foi redentora, ela livrou através de um pagamento. Através de pagamento, né? Pagou com a morte de Jesus. Ela foi vicária, ela foi substituta em benefício de outros, ela foi propiciatória, satisfez as exigências de Deus, ela foi sacrificial, foi uma oferta pelo pecado e ela foi expiatória. Sofreu as consequências da culpa. E aí, após a morte, vem a ressurreição de Jesus. Outro pilar que a gente tem que afirmar na nossa doutrina. Então, qual o fato? O túmulo estava vazio e tem inúmeras aparições durante 40 dias. Isso é um fato. Tem relatos de Jesus aparecendo para várias pessoas ao longo de 40 dias. E o que significou a ressurreição? Ela confirmou a divindade de Jesus, ela serviu como justificação para os crentes. A morte é um efeito da culpa e da neutralização deste efeito pela ressurreição, fortaleceu a base para a futura ressurreição dos crentes, e a ressurreição é um dos cernes doutrinários do Evangelho. O Evangelho prega a ressurreição de Jesus. A gente crê num Cristo ressurreto. Isso é pilar da nossa fé, pilar da nossa doutrina. E a ascensão de Jesus, ela é a nossa esperança, né? Então, a ascensão de Jesus, ela é o fim do período da limitação que Jesus sujeitou, acabou. A exaltação de Cristo, Jesus como um precursor, iniciou seu ministério como um sumo sacerdote e a preparação, né, do lugar para o seu povo, né?
E é o senhorio da nossa igreja, né? O senhorio sobre a igreja. Deus é o cabeça da igreja. Então, a ressurreição, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus completa a obra na palavra de Deus. E aí a gente tem toda a doutrina para respaldar isso e toda a doutrina para a gente ter esperança. E a gente avança na próxima aula, agora na nossa aula 10, a gente vai para as últimas 3 aulas da disciplina. A gente vai falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Então, espero você na próxima aula e muito obrigado pela companhia até aqui.